Que lugar Jesus ocupa na sua vida? Bom, pregávamos sobre como é vital ter Jesus no centro, assim como é vital para o sistema solar ter o Sol no centro. Tira o Sol do centro do sistema solar e os planetas entram em parafuso, saem de suas órbitas, não é? Assim também é com a nossa vida. Se Cristo, o autor da vida, o autor da salvação, o nosso Criador, não tiver no centro da nossa vida, as coisas vão estar bagunçadas, fora de ordem. Tem gente que quer: Senhor, conserta isso na minha vida, Senhor, conserta aquilo na minha vida, Senhor, está me faltando isso, Senhor, está me faltando aquilo. Se eu tiver isso, busca a Deus para que Deus possa operar numa determinada área da sua vida. E Deus pode fazer isso. Deus pode inclusive curar um leproso. Mas lembre-se que 10 leprosos foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. Então, de repente, você pode receber uma bênção de Deus e a tua vida continuar bagunçada. Você pode receber aquela bênção que você tanto almejava, que você tanto queria e precisava dela, e seguir vivendo a sua vida do mesmo jeito. O que está faltando às vezes? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Em outras palavras, bota Jesus no centro. Bota Jesus no centro da tua vida. Bom, eu nasci num lar evangélico, cristão, eu cresci na igreja, e hoje eu estava exatamente no culto de 53 anos, celebrando 53 anos de vida da igreja de Cidade Ademar, igreja que estava na rua da minha casa, e eu, desde a mais tenra idade, desde que eu me entendo por gente, lá estava eu frequentando a igreja. Estava lá com a minha primeira professora de escola dominical, com quem eu aprendi demais, e tanto valor eu dou a tudo aquilo. Li a Bíblia, orava. Eu posso dizer para vocês, se me perguntar: você amava a Deus? Eu amava, mas não de todo o coração. Você cria em Cristo? Eu cria, mas também não tanto assim, a ponto de apostar toda a minha vida. Eu crio. Jesus era o Senhor da sua vida? Creio que não. Que lugar ele ocupava na minha vida naquela oportunidade? Um lugar até significativo, não era um lugar qualquer não. Eu lia a Bíblia todo dia, eu ia à igreja, eu amava a Deus, até onde eu entendia que era normal e natural amar. Eu crio, não posso dizer que não cresça em Deus, mas a minha vida, o meu dia a dia, não refletia muito esse amor que eu dizia ter por Deus, também não refletia muito essa fé que eu entendia ter por Deus. É um negócio meio encebado, talvez você saiba do que eu estou falando, né? Você entenda melhor. Creio, porém ajuda-me na minha incredulidade. Amo, Senhor, me ajuda a amar mais, amar devidamente, amar Deus sobre todas as coisas, sobre todas mesmo. Não sei se eu chegava a tanto, mas era uma pessoa que tinha determinados princípios, até que eu tive um encontro retumbante com Cristo, até que eu assumi publicamente a minha fé, porque até então, até isso, eu não era corajoso ou me sentia tão à vontade de fazer. Até mesmo porque se eu dissesse que era crente e comunicasse isso em alto bom som, eu tinha que parar com algumas piadinhas, sabe? Eu teria que me comportar um pouco melhor. Não sei se você está entendendo. Não que eu era péssimo, mal, mas eu era da patota, gente. Eu era do grupo. A minha mente não era uma mente governada
por Cristo. Cristo tinha um lugar na minha vida, mas era mais periférico, ele não estava no centro. E aí eu lembro de um ensino que eu aprendi, que acho que quase todos os cristãos mais maduros devem ter experimentado ensino semelhante, que a gente tinha alguns círculos que representavam a nossa vida, e uma cadeira que representava o trono da nossa vida, né? O centro da nossa existência, e falava sobre o homem natural, ainda não convertido, que teria o eu no trono, e alguns deles poderiam ser cristãos, mas o Cristo estaria em algum lugar da vida mais à margem, e para alguns que não eram nem cristãos, Cristo estaria fora do círculo, está entendendo? E para alguns ele podia estar mais perto ali do trono, ou mais distante, isso podia variar, mas que verdadeira conversão seria chegar ao ponto de destronar o eu. Aquilo que Jesus falou: quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Destronar o eu e colocar Jesus como Senhor da vida. Essa imagem tão simples de um círculo representando nossa vida e uma cadeira representando a direção, a força motriz, o governo de nossa própria existência, de nosso destino, o trono do nosso coração. E aí a pergunta que eu faço a você, só preciso responder para você, não é para deixar ninguém encabulado, mas que lugar Cristo tem na sua vida? Ele está lá no trono, Ele é o Senhor da tua vida. Ou quando a gente quer uma bênção de Deus, a gente chega para Deus e fala assim: Senhor, eu tenho esse plano tal, abençoa o meu plano. Estamos dispostos a render o nosso plano a Cristo, entregar tudo o que temos, somos a Cristo, nos sujeitar à direção queremos mesmo a sua direção? Queremos mesmo? Estamos dispostos a obedecer caso por uma voz do Espírito ou uma revelação da palavra, uma diretriz clara da parte divina, isso vem a contrariar algum anseio pessoal, particular, um sonho? Estamos dispostos a renunciar o nosso sonho e deixar que o sonho de Deus prevaleça na nossa vida? Ele está no centro, Ele está no trono. Eu conheci uma pessoa que tinha um namorado muito complicado, mas ela parece que gostava dele, e ela veio perguntar algumas vezes, se aconselhar comigo: e aí, o que você acha? É da vontade de Deus esse relacionamento? E eu, como conhecia bem, eu falei assim: ó, já pensou nisso? Nisso? Eu tinha pelo menos rapidamente umas 5 objeções claras para dizer: você sabe com quem você está lidando? É assim, já observou isso? É tal. Bom, você que tem que saber com quem. Gente, era muito claro que o negócio, que o camarada era esquisito, era estranho, era da pá virada, não era de Deus não. Não era de Deus não. Agora ela ficou satisfeita? Não. Ela foi procurar consultar outras pessoas, e por incrível que pareça, todas as pessoas ao seu redor, quer seja seu pai, sua mãe, irmãos, amigos, membros da igreja, pastores, diziam a mesma coisa, porque era nítido, era claro. Aí ela não ficou sossegada, ela falou: eu preciso que Deus me fale, porque às vezes tem gente que acha que Deus não fala através da multidão de conselheiros, porque a palavra de Deus diz que é na multidão dos conselheiros que há sabedoria, mas tem gente que nega a palavra, e aí vai: eu quero que Deus fale diretamente comigo, e foi procurar uma profetisa. Você pergunta para mim se eu acredito em profecia? Eu acredito, mas nesse negócio de profecia abaciada, não acredito não. Esse negócio de pegar fila para profeta ficar falando, eu não boto fé nisso não. Essas coisas não são desse jeito. Ela foi lá, só que primeiro profeta
a profetisa disse para ela que não era da vontade de Deus. Mas ela não ficou sossegada e procurou uma segunda opinião profética. E se você não tinha fé e não botava fé, por que você procurou, não é? Mas vai procurar uma segunda opinião, porque está obcecada, porque quer de alguma maneira encontrar, quer seja nas escrituras sagradas, quer seja no conselho do pastor, quer seja no conselho da igreja, quer seja no conselho da família, quer seja no conselho profético, uma visão, algo que diga exatamente o que ela quer ouvir. Enquanto não encontra, não sossega. Na segunda opinião, também era negativa. Não satisfeita, procurou uma terceira profetisa, que finalmente disse o que ela tanto queria ouvir. E ela falou: graças a Deus, Deus falou comigo agora. Oh Senhor, que maravilha. Eis aí a profetisa verdadeira de Deus. E é claro que deu uns burros na água. Claro que se deu muito mal. Eu lembro de Balaão. Balaão era até certo ponto um profeta de Deus. Olha, até certo ponto um profeta de Deus. Verdadeiramente, em várias ocasiões, fora usado por Deus para falar da parte de Deus. Mas de repente, o rei Balaque enviou mensageiros a ele com muito ouro, com muito tesouro, fazendo uma proposta indecente, que ele usasse o seu poder profético de homem de Deus para amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel. O Balaão já sabia que povo que é de Deus abençoado não dá nem para amaldiçoar. Ele disse: olha, sinto muito, não posso amaldiçoar quem Deus abençoe. Ai, mas que raiva que ele tinha, ele se contorcia. Ele olhava para o tesouro, ele começou a cobiçar. Mas sabe o que ele disse? Eu não posso, Deus não vai permitir. Mas sabe de uma coisa, eu não vou embora não, durmam aqui essa noite, deixa eu fazer mais oração, vou fazer uma vigília de oração, eu vou buscar na palavra. Tem gente que procura na própria Bíblia uma ocasião para o pecado. Não está sujeito à voz de Deus. Ele quer sujeitar Deus aos seus intentos. A obsessão pelo pecado é tamanha que ele procura agora encontrar uma desculpa na Bíblia, em Deus, nas Escrituras, talvez um outro profeta, talvez alguma outra passagem bíblica. E assim fez Balaão, e a gente sabe como a história terminou muito mal para Balaão. Muito mal. Se perdeu por causa da cobiça. Acabou deixando aquilo tomar conta. Porque Deus deixou de ocupar o lugar central e foi para a periferia e depois foi para fora. E o lugar central foi o materialismo, foi a cobiça, foi a glória deste mundo, os prazeres deste mundo, os bens materiais, a riqueza, o fascínio de todas essas coisas. E ele sucumbiu diante da tentação e deixou de ser profeta de Deus e passou a ser um falso profeta. Então, até mesmo alguém que um dia teve Jesus no centro da sua vida, corre o risco de desalojar Jesus do trono, colocando-o cada vez mais para a periferia, e pode ser que um dia se veja com Jesus completamente fora da sua própria vida. Eu tive então um encontro com Cristo, com 16 anos de idade, entreguei e me coloquei diante do Senhor. Aquele foi o dia mais feliz da minha vida, foi a decisão mais acertada que eu poderia tomar. Nem tudo foi como eu planejei. Eu queria ser advogado. Deus mudou bastante isso. Eu tinha outros planos para minha carreira. Como Deus, quando eu me submeti a Ele, como Deus conduziu a história da minha vida de uma maneira bem diferente daquela que eu imaginava. Mas eu quero dizer para vocês, não podia ter sido melhor.
eu acredito que Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Não quer dizer que quem entregar a sua vida a Deus vai ser pastor. Não quer dizer que quem entregar o controle de Deus da sua vida vai ser missionário. Missionário, num certo sentido, todos nós temos que ser. No ambiente de trabalho, onde quer que a gente esteja, na família, tá? Isso, nesse sentido, sim. Mas não um transcultural, alguém que sabe. Não precisa ser, pode ser, mas não precisa ser assim. Eu não sei o que Deus tem para a tua vida em particular, para o teu futuro. Eu sei que Ele tem algo maravilhoso, especial. Você é capaz de crer em Cristo e amá-lo e confiar nele a ponto de entregar o trono do teu coração, da tua vida, ao comando dele? Para pensar, feche os seus olhos. Vamos ter um momento de oração agora?